Olá, 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 sexto ano. Estamos aqui para mais uma aula, para mais uma orientação da aula de Geografia. Agora é a página 34. Já vou abrir aqui o slide que eu preparei, os slides que eu preparei para vocês. Sexto ano, movimentos da Terra, tá ok? Então, nós estaremos, a geografia, antes de mais nada, serve para pensar a guerra, e a geografia, a arte de pensar o espaço, o universo em movimento. Vamos estudar movimentos na nossa Terra, tá ok? Então, preparei o slide para vocês. Página 34, começa com essa foto aqui, certo? E então nós vamos entender. Eu tenho aqui, vou pegar as canetas aqui, certo? Para vocês. Vamos pegar o marca-texto. Então vamos lá. Tem um pequeno texto aí de 3 parágrafos na página 34. Eu espero que vocês estejam com a apostila aberta, acompanhando a nossa aula aqui, tá ok? Nós já vimos lá atrás que o universo está em movimento, certo? O universo, porque ocorreu o Big Bang e ele está em expansão, tá ok? Assim como as estrelas, né? A estrela Sol é a estrela do nosso sistema solar. Também, né? Cada um dos planetas, os satélites estão se movimentando. E nós, especificamente aqui, vamos falar de quem? Da nossa querida Terra. Nossa Terra está meio, né, gripada ultimamente, por isso que nós estamos fazendo essa aula aqui. E ela, a Terra, ela tem vários movimentos, certo? Fala em 14 movimentos que a Terra tem, certo? Alguns autores falam em 14, outros falam em 15 movimentos. Mas temos dois, certo? De extrema importância para a nossa vida, certo? Que é o movimento de rotação da Terra e o movimento de translação da Terra. Então nós vamos ver cada um desses movimentos, tá ok? Então veja bem, primeiro nós vamos começar a estudar o movimento de rotação da Terra, tá ok? E veja bem aí, não, movimento de rotação não, aí na apostila de vocês, na página 35, nós vamos ver o movimento de translação, tá ok? Então, olha só, deixa eu mudar o vídeo aqui para cima. Quais são os dois movimentos que a Terra tem de importante para a nossa vida? Certo? Vou pegar aqui uma caneta. O primeiro movimento é esse aqui, olha. Tá ok? Olha o que acontece. A Terra, ela tem um eixo, certo? Um eixo, porque ela não fica, né, de pezinho, de pé como um peão, ela não fica, ela tem o seu eixo de inclinação. Esse eixo tem um ângulo aí de 23 graus, tá ok? Mas o interessante é que a Terra faz um movimento, olha só, um movimento de oeste para leste. Estão vendo aqui essa setinha? Aqui é o lado oeste e aqui é o lado leste. Olha a setinha aqui, olha. Olha a seta aqui, mostrando para vocês que o movimento de rotação da Terra é de oeste para leste, tá ok? E esse movimento, ele leva 24 horas, que é o dia, né? O dia tem 24 horas. Quanto tempo que a Terra gasta para fazer esse movimento em volta do seu próprio eixo? Leva 24 horas, tá ok? E esse movimento é responsável pelo dia e pela noite. Então você vê aqui, olha, a parte escura da Terra. Deixa eu pegar aqui Vamos pegar aqui o laser, né? Olha só. Então olha a parte escura da Terra, né? À noite. Aqui a parte, né, iluminada pelo Sol, que é dia. Então esse movimento de rotação, que leva 24 horas em torno do seu próprio eixo, tá? Aí nós temos, em consequência desse movimento, o dia, certo? O dia aqui onde está sendo iluminado e a noite, mas só que a Terra está girando, né? E aí nós temos 24 horas.
temos a sensação, logicamente, da passagem do tempo e que nós vamos ficando, né, mais velhos, né? Cada dia que passa, nós vamos fazendo dias e a soma dos dias, meses e a soma dos meses, anos, tá? Então a Terra é responsável pelo seu movimento de rotação, tá ok? Muito bem, vamos analisar a outra figura. Agora, esse movimento aqui que a Terra executa. Tá? O que você percebe? Olha a seta aqui, olha a seta aqui. Estão vendo a seta aqui? Direcionando o lado que a Terra está indo. Então a Terra está fazendo o movimento em volta do Sol. E esse movimento que a Terra executa em volta do Sol, certo? É o chamado movimento de translação. Tá aqui, olha, o movimento que eu selecionei para vocês aqui. Então, esse é o movimento de translação da Terra, tá ok? E quanto tempo a Terra leva para executar esse movimento? Leva um ano. A Terra leva um ano para executar esse movimento de translação, tá ok? Um ano tem 365 dias e 6 horas. Então ela sai daqui, certo? No verão, vamos dizer aqui 21 de dezembro e ela vai. Chega aqui 21 de março, começa o nosso outono e chega 21 de junho, o nosso inverno. E aqui 21 ou 22 de setembro, a nossa primavera. Aí leva 365 dias e 6 horas esse movimento de transação, tá ok? E esse movimento de transação, como consequência, nós temos o ano, 365 dias e 6 horas, logicamente, as 6 horas que sobra, né? Depois de 4 anos, pensem comigo, 365 dias e 6 horas. E 6 horas, tá? Passaram-se 4 anos. 6 mais 6 mais 6 mais 6 dá 24. 24 horas. 24 horas é um dia. Aí é acrescentado um dia no mês de fevereiro, que é o ano bissexto. Tá ok? Aí nós temos um ano de 365 dias por causa dessas 6 horas que sobram. Tá ok? Mudando o slide, vamos chegar aqui. Voltou aqui, olha. Né? Aí você tem esse movimento de rotação que eu já falei para vocês. O que eu falei lá atrás? Leva 24 horas para ele dar a volta em torno do seu eixo, tá ok? Olha aqui, esse movimento de rotação, perdão, como consequência o dia e a noite, como eu estava expondo para vocês lá atrás, certo? E veja bem, a direção desse movimento, que é isso aqui que eu já falei lá atrás, falando de novo, é o movimento de oeste para leste, certo? Aqui é o oeste da Terra e a direção do movimento é para cá, certo? Movimento em torno do seu próprio eixo e aqui é o leste. Olha então aqui, o movimento aparendo-se é de leste para oeste, ou de oeste para leste, ok? Então, de repente, você acaba criando, né, situação, porque olha só, o oeste, então está girando para o lado leste, certo? Ou também, se você tiver no ponto de vista de leste, tá, para o oeste, tá ok? E outro fenômeno que podemos notar, tá, é esse fenômeno aí. E aí vem as perguntas para vocês, tá ok? Então nós temos, qual é o percurso da Terra no movimento de rotação? Certo? Tem essas questões que está na página 34, certo? E aí você vai responder, tá ok? Então eu tenho que fazer aqui um conserto da situação, né? Porque, olha só, qual é o percurso que a Terra faz? Qual é o percurso da Terra no movimento de rotação? Ela está girando no seu próprio eixo, certo?
de oeste para leste, tá ok? Tudo bem, você pode confundir aqui, essa parte aqui, olha, esquece isso aqui, tá ok? Então nós tivemos, na hora de copiar e colar aqui, né, não é de leste para oeste, tá? Então é de oeste para leste, tá ok? Que é a questão da letra A. Todo mundo está vendo aqui, ó, de oeste para leste, tudo bem? Qual a duração desse movimento? Quanto tempo leva esse movimento? O que eu falei para vocês ali atrás? Eu falei, né, no primeiro slide, que leva 24 horas. O movimento de rotação leva 24 horas. Tá ok? Tá aqui, olha. Olha no próprio texto, 24 horas. Que corresponde 24 horas. Vou ver se eu consigo escrever aqui para vocês o dia. Certo? O dia. Então, qual a duração desse movimento? 24 horas ou dia, certo? E aí vem, deixa eu mudar aqui, quais fenômenos produzidos por esse movimento? Pode ser observado aí. O que nós observamos lá na primeira fala minha? De um lado, os raios solares atingem, né? Olha aqui, é o dia. Do outro lado da Terra está noite. Então, quais os fenômenos? O dia e a noite, né? É importante estar aqui. Olha só como nós colocamos aqui. Uma parte iluminada pelo sol, a outra não. É o dia e a noite. Qual a unidade de tempo criado a partir desse momento? O que é unidade de tempo? O que você entende por unidade de tempo? Certo? Vamos pensar, o relógio marca as horas? O calendário não marca os dias? Os meses, os anos? Né? Então, qual é a unidade do movimento de rotação que a Terra faz? Qual que é a unidade? Né? Qual é a unidade? Com certeza você está pensando aí, é o dia, certo? 24 horas, um dia. Então vamos pensar, 24 horas, 1º de janeiro, tá? A Terra deu uma volta, 1º de janeiro. A Terra deu mais uma volta, 2 de janeiro. A Terra deu mais uma volta, 3 de janeiro. Até chegar no dia 31 de dezembro, certo? Que vai dar, então, 365 dias e 6 horas, como eu falei lá atrás para vocês. Qual que é a unidade de tempo, então? É o dia, tá ok? Os dias, somando eles, né, nós teremos 7 dias, uma semana, tá? Somando as semanas, um mês, e aí temos 12 meses, que a outra unidade de tempo é o ano, tá ok? Mas aqui no movimento de rotação é o dia, tá ok? Aí vamos ver o movimento de translação. Ah lá, o movimento de translação. Certinho? O movimento de translação, como eu falei lá no outro slide, é o movimento que a Terra executa em torno do Sol. E leva quantos dias? Olha lá, 365 dias e 6 horas. Certo? A nossa Terra começa a sua longa viagem, né, em torno do Sol. Para dar essa volta em torno do Sol, leva 365 dias e 6 horas. Uma outra situação importante, olha, vamos pensar aqui. Nós temos a linha do Equador, só para vocês entenderem, ó. Nós temos a linha do Equador, certo? Aqui nessa data, aonde, olha só, é verão no hemisfério sul. Então aqui no hemisfério sul, olha, é verão. Acima da linha do Equador, certo? O que nós temos? O hemisfério norte. No hemisfério norte é o contrário, é inverno, tá ok? Por quê? Porque os raios solares, olha, atingem primeiro mais o hemisfério sul, certo? E demora a atingir o hemisfério norte, tá ok? Então é verão. Que data que é essa? Essa é a data do dia 21, certo? Do 12. 21 do 12 é o nosso verão. E 21 do 12 começa o inverno no hemisfério norte. Aí a Terra começa a viajar, chega aqui. Aqui para nós, que somos no hemisfério sul, certo? Começa o nosso outono.
e no hemisfério norte começa a primavera deles. Essa data, pessoal, é 21... Olha que 21 feio, mas tudo bem. 21/3. É ruim mexer no mouse. Olha o 3 feio, pessoal. Mas vocês estão entendendo. Dia 21/3 começa o nosso outono e a primavera. Tá? E a Terra está viajando em torno, né, do Sol. Vai chegar aqui. Aqui já é 21 de junho. 21 de junho. 21/6. O que acontece quando a gente vai na escola dia 21/6? Nós estamos com agasalhos. Então começa, tá frio para nós aqui, brasileiros, no hemisfério sul. E no hemisfério norte é o quê? Começa a estar quente, o verão deles, tá ok? E aí a Terra continua, certo? Continua a sua viagem até chegar aqui. Geralmente coloca a data 23/9. 23/9 a 23 de setembro. Certo? A Terra no hemisfério sul, que somos nós, certo? Vai ser a nossa primavera. E para eles aqui no hemisfério norte, os Estados Unidos, a Europa, vai ser o outono. Então esse é o movimento de translação da Terra. Tá ok? Tudo bem? Tudo bem? Não ficou legal os números aqui, mas na minha fala vocês entenderam. E aí, temos que pensar, esse movimento de translação, qual consequência que nós temos para nós? As estações do ano. Não é isso que eu falei para vocês? As 4 estações do ano. Esse movimento leva 365 dias e 6 horas. As 6 horas que sobra de cada ano, a gente soma depois de 4 anos. Aí dá um dia que acrescentamos em fevereiro, chamado ano bissexto. Tá ok? Aí vem essas questões aqui, olha, estão vendo? Está na apostila de vocês, na página 35. Qual o percurso da Terra no movimento de translação? O que eu falei aqui? Então, o que eu falei? Qual é o percurso? Ela dá uma volta em torno do Sol e leva 365 dias e 6 horas. Certo? Qual a duração? Opa, peraí. Então, na letra A, certo? É o movimento que a Terra executa em volta do Sol. Duração desse movimento? 365 dias e 6 horas. Tá ok? Quais fenômenos produzidos por esse movimento podem ser observados? O fenômeno das estações do ano, que eu falei aqui para vocês. Qual unidade, olha aqui de novo, qual unidade de tempo? Será o dia? Será a semana? Ou será o ano? Qual a unidade de tempo, né, que é a partir desse movimento? Qual que vocês acham? Lá no movimento de rotação foi o dia, e aqui, né, o tempo que gasta a Terra, então, para dar a volta em torno do Sol leva 365 dias, que é o ano. Qual é a unidade de tempo? É o ano, né? É o ano. O nosso calendário é um calendário cristão, vem lá do calendário gregoriano, certo? Que começou a ser contado com o nascimento de Cristo, tá? Por isso que é um ano, é um calendário cristão, tá ok? E aí tem um textinho também, certo? Aí na página, ainda na página 35, falando então do que eu coloquei aqui para vocês, tá ok? Olha, por meio da imagem podemos observar tudo que eu falei para vocês vai estar falando dessa Terra, o percurso da Terra. Já falei para vocês que é em torno do Sol, né? Falei no movimento de rotação que a Terra tem, o seu eixo tem uma inclinação que é de 23 graus. Não fala aqui, mas estou contando para vocês. Certo? A maior iluminação, lembra que eu coloquei das estações? Maior iluminação no hemisfério sul e menor iluminação no hemisfério norte. Certo? Num determinado momento. Depois, inverte. É aquela ideia. Verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Aí passa a ser verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul, certo? E as estações do ano
que eu falei para vocês ali atrás, tá ok? E aí nós temos, então, esse movimento, certo? Esse movimento, na verdade, um vídeo, certo? Só que é o seguinte, esse vídeo não vai sair o som para vocês, tá ok? Para a gente estar encerrando a nossa aula aqui, mas é uma animação, certo? Essa moça eu coloquei, mas vou passar o link para vocês depois, para vocês estarem acompanhando, né, a Terra. Não dá para vocês ouvir a voz, mas é uma animação legal para mostrar. Olha só então, não sei se eu posso, acredito que eu não posso rabiscar aqui, só vou estar com a setinha mostrando para vocês. Olha o Sol, a Terra girando, essa é a ideia, tá ok? A Terra está girando de oeste para leste, para não ficar essa dúvida. E esse movimento que a Terra executa leva 24 horas, certo? Que é o dia. E o movimento de translação, olha, esse movimento que a Terra está fazendo em torno do Sol, que leva 365 dias e 6 horas, tá? 365 dias, que é a unidade de tempo que é o ano. É o movimento que a Terra leva em torno do Sol, que é o movimento de translação da Terra, tá ok? E, veja bem, aqui seria o 21, mas não deu tempo, tudo bem. Mas a ideia desse vídeo é mostrar essa animação para vocês, tá ok? Já deu 20 minutos de aula, tá ok? Eu vou finalizar por aqui. Nós temos que falar ainda do satélite da Terra, a Lua, mas vou deixar para uma próxima fala, tá ok? O satélite da Terra, ó, tem a Lua para a gente falar, os movimentos da Lua, que é importante, e, logicamente, os eclipses lunares lunar e solar que eu tenho que falar com vocês. Tudo bem? Mas vou parar por aqui, então, nesse movimento aí, dos dois movimentos que a Terra executa em torno, né, um movimento em torno do seu próprio eixo, chamado de movimento de rotação, e o outro movimento em torno do Sol, que nós chamamos o movimento de translação da Terra, tá ok? Então falei aqui 20 minutinhos para vocês. Eu quero que vocês façam os exercícios em cima dessa fala, dessa aula, os exercícios da página 34 e da página 35, tá ok? Eu ainda estou gravando aulas para vocês, porque ao mesmo tempo estou tendo conferências também no estado. Mas a partir de semana que vem, nós vamos fazer uma aula ao vivo também, tá ok? Tudo bem? Qualquer coisa, qualquer dúvida de fazer os exercícios da página 34 e 35, eu dei as dicas para vocês aqui na minha fala, né? Coloquei as questões e dei as dicas que estão aí no texto. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Alunos do 6º ano, certo? Obrigado pela atenção de vocês. Se tiver dúvida, volto a aula aí no YouTube e acaba assistindo de novo. O importante é que vocês estejam aprendendo. E qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando, tá ok? Um tchau para todos os alunos do 6º ano. Até breve, se Deus quiser, tá ok? Tchau, tchau para vocês.